Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Hoje nós estamos aqui mais um De Frente com o Pastor, 15 de outubro de 2019, e você é o nosso convidado para vir participar conosco. Hoje nós temos uma convidada toda especial, a enfermeira, Eleonara, e ela vai estar falando um pouquinho sobre esse tema que está aqui no televisor, violência contra a mulher. Um tema muito atual, um tema que está, entendeu, trazendo aí muita discussão nos meios de comunicação, em toda a sociedade, e é um assunto a se falar. E eu queria que você mandasse a tua pergunta, o teu questionamento, ou seja, o que está acontecendo, por que tanta violência contra a mulher? Ou seja, o que está acontecendo, por que a mulher é tão perseguida nessa sociedade? Então mande os seus questionamentos, mande a sua pergunta, e todas as pessoas que participarem, mandar o seu recado para cá, para nós, vai concorrer a um prêmio. E hoje, com certeza, a Vatim vai estar aí patrocinando. A Vatim é das maiores perfumarias de Guanambi, os que vende, você quer ter essências, cremes, lá tem cremes para o pé, que é fantástico, uma das coisas que eu não deixo não compro em outro lugar se não for na Vatim, perfumes, então essências, vá na Vatim. Então é a nossa loja que vai patrocinar hoje um kit, e você vai estar, ou seja, deliciando aí se você participar do sorteio no finalzinho, tá bom? No final eu quero orar com você também, mas hoje nós vamos aproveitar o nosso tempo, porque nós temos um tema muito importante, um tema maravilhoso, e nós vamos falar e aproveitar esse tema juntamente com a nossa profissional aqui. Boa noite, Leonara. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, Boa noite a todos que nos assistem também, assistem a live. Agradecer o convite do pastor de participar e falar desse tema que, como ele disse, é tão abrangente, Vamos tentar, nesse tempo que a gente tem, falar um pouquinho com vocês sobre violência contra a mulher. É isso aí. Porque nós queremos abrir uma discussão, porque nós precisamos falar sobre esse tema. Ou seja, esse tema precisa ser discutido, analisado, falado. Então, essa profissional, você é formada? Isso, eu sou enfermeira, me formei aqui na UNEB, no Campus 12 de Guanambi. E fiz mestrado, agora estou finalizando o doutorado na área de saúde da mulher, gênero e saúde da mulher. E a gente já tem um tempo que estuda algumas temáticas relacionadas à saúde da mulher, dentre elas também a violência. Além disso, a gente também, infelizmente, aqui na nossa cidade mesmo, no hospital, a gente pode já ter presenciado algumas situações de mulheres que foram vítimas de violência, e nós, nas práticas de estágio, na universidade que eu já dei aula aqui em Guarani, na UNEB, que eu retornei também como docente, a gente pode também cuidar dessas mulheres vítimas de violência. Infelizmente, mulheres que são adoecidas, algumas até vêm a falecer por conta desse mal, que atinge muitas mulheres ainda hoje. Falar sobre esse tema, Leonara, o que é mesmo a violência contra a mulher? O que a gente pode bem pontuar? O que é violência contra a mulher? Pronto. Primeiro a gente tem que entender o conceito de violência como um todo. Então, o próprio dicionário ele traz que a violência é qualquer força empregada contra a vontade, liberdade ou resistência de pessoa, ou coisa. Também é um constrangimento físico ou moral exercido sobre uma pessoa para obrigar a submeter-se à vontade de outrem. Assim, um equívoco que a gente, às vezes eu percebo, é que as pessoas acham que violência sempre é a questão física apenas, que é o apanhar, o agredir fisicamente a pessoa. E não somente isso. Então a gente vai ver alguns slides mais à frente que existem vários tipos de violência e que várias pessoas sofrem isso, principalmente as mulheres, sofrem por isso. A gente vai ver também o porquê disso, porque as mulheres são as maiores vítimas dessa violência. Muito bem, esse tema aí é fantástico, Por que isso, Pode passar. Isso. Aquele conceito é o conceito do dicionário, a gente tem também o conceito da Organização Mundial da Saúde, que define a violência como o uso da força física ou poder real em ameaça contra si próprio, outra pessoa ou um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Isso, violência como um todo. Em relação à violência contra a mulher, e aí a gente especifica um pouco a temática voltada para a mulher, que é aquela que sofre mais com esse mal,
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que aconteceu em Belém, ela definiu a violência contra a mulher, que é o nosso tema central hoje, como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada, né? Tanto na comunidade ou na própria residência, que é o local onde a gente identifica os maiores casos de violência, né? Na própria casa, e geralmente é pelo próprio companheiro. Tem como traçar um perfil desse sujeito que é violento? Existem vários estudos que mostram, né, algumas características, né, dessas mulheres. As mulheres que são mais acometidas, o local onde acontece geralmente, o dia da semana, né, quais são os principais agressores. E aí a gente traz alguns dados epidemiológicos que dá para ter uma ideia sobre isso, né? Antes dos dados, eu coloquei um pouquinho do histórico ali, que apesar da gente discutir isso, né, atualmente, a violência contra a mulher não é algo atual, né? É algo já desde lá da América colonial que a gente já observava a violência, porque era tido que a mulher precisava ser disciplinada, né? Acreditava-se nisso. Primeiro pelos pais, pelo pai e depois pelo marido. Então isso era até, esse castigo, né, era visto como um direito do pai e depois, quando ela casava, do marido, de disciplinar essa mulher. Então essa violência, ela é algo que já vem de bastante tempo, né? Só que não aparece essa violência. Por que não aparece? Muitas mulheres, elas têm medo, né, de denunciar essa violência. E também naquela época também não tinha meios de protegê-las. Antigamente não tinha esse meio de proteger e era um consenso até social, né? De que as mulheres entendiam aquilo como, e a própria sociedade como um todo, como algo que era necessário para disciplinar aquela mulher. Então, como ela era vista como dona, né, do pai, dona do esposo, ou melhor, né, o pai ou o esposo eram donos daquela mulher, esse ato de disciplinar era entendido como normal, né, como aceitável. E a gente ainda vê isso hoje em algumas sociedades. Aqui tem alguns dados de um estudo que eu vou mostrar mais à frente, que as pessoas entendem que foi perguntado às pessoas, né, pessoas da sociedade, o que elas achavam sobre a violência, se o marido realmente tinha que disciplinar a mulher, e a gente vê que muitas pessoas ainda acreditam que deve ser dessa maneira. Um pouquinho aqui, né, de dados epidemiológicos, como eu disse. Dentre as mulheres que já estiverem em algum relacionamento, aproximadamente um terço, ou seja, 30% delas já teve algum caso de violência conjugal, né? Vivenciou essa violência dentro de casa, com o companheiro. Isso é dado mundial. No Brasil, mais de 65% dos casos de violência doméstica é perpetrada pelos próprios parceiros, né? Ou ex-parceiros dessas mulheres. Então, muitas vezes eles não aceitam o fato da mulher não querer mais, né? Não aceitam o fato dessa mulher não estar bem no relacionamento, às vezes questionar algumas situações. Eles não aceitam o fim do relacionamento e acham que por conta disso eles têm o direito, né, de violentar e até matar essas mulheres. Hoje nós estamos conversando com a Leonara, ela é especialista, né, em saúde da mulher, e esse mês é um mês, né, de prevenção do câncer de mama, e por isso que eu estou até trazendo aqui a bandeira, e isso é muito importante para chamar a atenção para as mulheres, para a prevenção, e isso é muito importante nos dias de hoje. E estamos falando sobre a violência contra a mulher. Então essa violência que já parte de outro campo, mas é a saúde da mulher, porque isso adoece a mulher. A gente vai ver mais na frente a repercussão dessa violência para a saúde dessa mulher. E tem tudo a ver, né, também a violência com a questão do câncer de mama, porque essas mulheres violentadas, elas tendem a ter, né, comprometimentos psicológicos, né, da sua saúde psíquica. E o câncer de mama, ele está relacionado com essa saúde psíquica também. Então é importante, a gente fala muito no Outubro Rosa, né, da prevenção, muito relacionada à questão dos exames. Só que esses exames, eu sempre falo nas aulas, esses exames eles são muito mais relacionados ao diagnóstico precoce, ou seja, descobrir inicialmente, o que não é ruim, né? Porque a gente tem que estar sempre buscando esses exames para descobrir precocemente,
Mas a prevenção mesmo, ela se dá a partir de hábitos saudáveis de vida que fazem com que você evite esse câncer se desenvolver. E aí, dentre esses hábitos, inclui atividade física, boa alimentação e uma boa saúde mental. Né? E se é uma mulher violentada, que ela sofre esses problemas, ela vai ter essa repercussão na sua saúde mental e pode levar, inclusive, a patologias, inclusive o câncer, né? O próprio câncer também de mama. O pastor perguntou em relação a esse perfil, né? Desse cara, desse agressor e esse perfil da violência. No Brasil, quase 4 mil mulheres elas morreram assassinadas entre 2000 e 2005. Entre as causas mais prevalentes, né, dessas mortes estão as mulheres em idade fértil, de 15 a 35 anos, né? Dentre as causas, o homicídio são os responsáveis por 50% dos óbitos dessas mulheres em idade reprodutiva, que alguns dados do Brasil. Aqui dados mais atuais, de 2007 a 2017, a taxa de homicídio entre as mulheres negras cresceu, mas a gente vê que entre as mulheres não negras também cresceu, só que o percentual é muito maior. Então, aqui também um destaque para a questão racial, né? Que as mulheres negras elas ainda são mais acometidas ainda por essa violência e são aquelas que mais morrem, né? Vítimas de homicídio. Você acha que o que leva, por que a violência está mais centralizada nas mulheres negras? As mulheres negras, a mulher de forma geral, ela é um público em situação de vulnerabilidade, né? O que é a situação de vulnerabilidade? Vulnerabilidade é aquela pessoa que ela é mais vulnerável. Então a mulher ela é mais vulnerável a situações de adoecimento, né? E existem algumas mulheres, as mulheres mais pobres, de menor escolaridade, essas questões sociais que a gente encontra prioritariamente dentre as negras, fazem com que essas mulheres elas sejam também, né, mais acometidas por essas situações de adoecimento, sejam mais vulneráveis. Além disso, tem a questão do preconceito também, né, do racismo. São mulheres que têm menos acesso a serviços de saúde e quando tem esse acesso a serviços de saúde, muitas vezes elas sofrem preconceito, que a gente chama de racismo institucional, né, que é aquele preconceito, aquele racismo que aquela mulher sofre nos estabelecimentos de saúde também. Em relação ao local, a gente pode ver que entre 2012 e 2017, fora da residência, os homicídios caíram 3,3%, enquanto que dentro da casa aumentou 17,1%. A gente vê que realmente esses homicídios, essas mortes por violência acontecem dentro do próprio domicílio. Onde você teria que estar mais protegido, é onde você corre o maior risco. Justamente. A gente também tem o número, né, dos feminicídios, que são aqueles homicídios, aquelas mortes relacionadas ao simples fato da mulher ser mulher. Então, né? Esse é o termo, né, para explicar o feminicídio, é porque a mulher simplesmente matou a mulher por ela ser mulher. Justamente. E aí, como eu disse no início, existem várias formas de violência, várias formas de se expressar essa violência. A física, que é aquela mais conhecida, que as pessoas, né, conhecem e falam, que é a agressão, o tapa, às vezes a facada, o murro. A violência psicológica, né, o falar algumas palavras, né, ruins, ameaças também, violência sexual, né, os estupros, a força, né, para as atividades, ao ato sexual, a violência patrimonial também, né, relacionada ao patrimônio, à residência, aos bens. Então, reter algumas coisas. Justamente. Então, todas essas são formas de expressão de violência. E isso tem acontecido, né, ou seja, de uma forma... Justamente. A gente tem aqui um pouco também, né, dos dados mostrados em gráfico. A gente vê que realmente a violência física ela é em maior percentual, mais de 57%. Você acha que ela é maior porque ela aparece nos dados, porque ela é chamada a atenção? As pessoas conhecem mais a violência física, né, falam, notificam. Porque muitas vezes aquela mulher que é agredida ali, você é a tonta, você é maluca. Ela não identifica. Ela não identifica. Para ela aquilo é até se tornou uma coisa normal. Justamente. Não aparece. E aí existe uma série de questões que a gente discute, né, quando se fala de violência. Questão de gênero, racial, intrafamiliar, doméstica. Aí tem vários tipos. Questões econômicas, institucional. É um tema bastante amplo para a gente discutir. Aqui ainda alguns dados de um estudo que foi feito aqui no Brasil. Vou passar um pouco, senão alguns dados relacionados ao estudo que foi feito em Salvador. Então a gente tem muita pesquisa, né? Aqui é interessante que são dados de Guanambi. Essa pesquisa
Foi uma pesquisa realizada por uma aluna da UNEB, eu fui banca do TCC dela. O título dessa pesquisa é Perfil Epidemiológico dos Casos de Violência contra Mulheres no Município Baiano, da aluna Beatriz, orientada pela professora Marcela. E aqui a gente vê no gráfico, né, essa linha mais escura são as notificações pelo Departamento de Polícia. E a linha mais clara são as notificações pela Vigilância Epidemiológica. Então é importante a gente diferenciar também, pastor, que tem aquela denúncia, né, que a mulher vai lá na delegacia e denuncia, e também a mulher, quando ela é atendida no serviço de saúde, se ela a relata... começar pelo... Na unidade básica mesmo. E aquele pessoal que visita a casa que não... Agente comunitário de saúde. Começa por ali? Isso, ela pode relatar para o agente comunitário de saúde ou durante uma consulta de enfermagem. E existe uma ficha, que é uma ficha de notificação. A violência, ela é de notificação compulsória. O que é isso? É de notificação obrigatória. Então, a gente identificando um caso de violência, a gente precisa notificar e esse dado vai para a vigilância epidemiológica. Isso é muito importante porque a vigilância tem um perfil, sabe a quantidade de mulheres violentadas e a partir daí a gente pode pensar em políticas, em estratégias, né, para melhorar essa situação. Então a gente vê crescente, né, essa linha, tanto os de 2014 a 2017, tanto na delegacia, uma linha crescente das notificações, como também na vigilância. Nós tivemos 812 registros de violência em Guanambi de 2014 a 2017. Deixa esse slide aí que eu vou fazer duas perguntas. A primeira é, em briga de marido e mulher, se mete a colher? Se mete a colher, sim. Inclusive, os próximos slides, que foi uma pesquisa que eu tinha comentado no início, que foi feita com as pessoas da comunidade, perguntinhas desse tipo aí. Em briga de marido e mulher se mete a colher, aí a gente vai ver, né, um pouco do que as pessoas pensam sobre isso. Apesar desse, né, ser um ditado muito usado, as pessoas, né, divulgam muito isso, a gente tem que se atentar para isso, porque tem muitas mulheres que sofrem, né, violência pelos, como a gente disse, o principal agressor é o próprio companheiro, e a gente tem que fazer algo por essa mulher, né, orientar, mostrar os caminhos que existem para que ela mesma tome a melhor decisão. E muitas delas vivem muitos anos em situações de violência, por medo, por dependência desse companheiro, pelas questões dos filhos, né? Então muitas relatam, eu tenho um filho, então a gente, né, pelo meu filho eu continuo sofrendo aquela violência. Então a gente vê muitos casos de mulheres que são violentadas e por essa questão ninguém mete a colher, ninguém deve interferir e muitas delas vêm a falecer, né? São assassinadas por seus próprios companheiros. Interessante. Aí eu vou fazer a segunda pergunta, mas antes de fazer a segunda pergunta, um dia eu fui pegar uma pizza, né, com minha esposa, já era umas 10 horas da noite, no domingo, e de repente, quando eu deixei minha esposa no carro, e aí ia ver uma mulher com uma criancinha nos braços e o marido de moto atrás, né, ou seja, agredindo ela com palavras, tal, e ela em direção à delegacia. E automaticamente ele começou a agredir ela porque ele não queria deixar ela ir. E aí nós começamos a aproximar e fomos aproximando. E ali naquele momento a gente aproximou e tentou harmonia, tentou conversar, tentou dialogar com eles. E ele muito violento, ele foi para cima dela por várias vezes assim, para agredi-la. E eu e minha esposa ali tentando ali, controlar a situação. Até que ele deu uma afastadinha, ela falou assim, me leva para casa da minha prima. E aí eu joguei ela dentro do carro e ela falou assim, passa pelo centro, mas estava tendo a vitória de Bolsonaro, o pessoal estava tudo aqui no centro, eu falei, pro centro não, eu vamos por fora mesmo. E eu deixei ela na casa da prima, entendeu? A gente deixou ela tranquila, e eu pensou que era a gente ir para a delegacia, mas não para a delegacia, né? Eu tinha que deixar ela, para depois se ela tomar uma decisão, ela sabia toda a situação, né? Aqui são dados da delegacia, que essa aluna ela coletou dados tanto na delegacia quanto na vigilância, né, que é a parte da notificação. E aí a gente vê que as mulheres jovens são as mais acometidas, as casadas, as negras, heterossexuais e as com até ensino fundamental. Então esse é um pouco do perfil da mulher de Guanambi que é violentada. Ele tem uma pergunta, mas se tivesse a DEAN aqui em Guanambi? A gente não tem a DEAN. Então, que é a Delegacia Especializada da Mulher. Isso. Esses dados, você acha que poderia estar mais elevados ou você acha que as mulheres se teriam melhor ou não em procurar essa delegacia com especializada? certeza. A delegada DEAN, né, que é a delegacia especializada, ela tem
ela funciona, todos os profissionais também funcionam, pensam, né, nessa questão da violência contra a mulher. Então é uma delegacia específica, que essa mulher, ela se sente mais acolhida, né, nesses locais que são direcionados para atendimento à mulher. Então é algo muito importante, né, a gente lutar por essa conquista aí. A gente já vem percebendo conquistas na nossa cidade, a gente já tem a Ronda Maria da Penha desde o ano passado, e eu até conversei com a atendente de Acimara. Felizmente ela não pôde estar aqui com a gente, ela está em viagem. Outro momento ela vai estar aqui. Isso, e aí a gente já vê melhorias em relação a isso, sim. Abração, pode fazer pergunta. Por exemplo, muitas mulheres também têm medo de denunciar até pelo marido, pelo companheiro, depois tentar matar ela. Em Guanambi ou na região, tem alguma casa assim, de abrigo que possa acolher essas mulheres? A gente também não tem casa de abrigo. A casa de abrigo é também um dos instrumentos, né, que relacionado à rede de apoio a essas mulheres. Então, as mulheres vítimas de violência, existe toda uma rede de apoio e, infelizmente, a gente não tem alguns serviços aqui na nossa cidade ainda como rede de apoio para essas mulheres. Mas essa mulher denunciando a violência, ela pode conseguir medidas protetivas, né, do companheiro, do agressor, tantos metros de distância. Então ela consegue algumas medidas protetivas e a Ronda faz essas visitas e esses acompanhamentos. Então a própria tenente de Acimara, ela até me disse que eu posso passar o contato dela, ela está sempre disponível, né, para essas mulheres. A Ronda faz o acompanhamento daquelas mulheres que têm medidas protetivas. E ela passa para averiguar, para estar tudo certinho, né? E confirmar que essas medidas estão sendo executadas, justamente. Então a gente já tem desde o ano passado, pouco mais de um ano, a Ronda Maria da Penha. A gente tem, né, não sei se vocês já viram, é uma viatura plotada da Ronda Maria da Penha, e eles estão fazendo um trabalho bastante interessante. A tenente, né, tenente de Acimara, ela tem vários relatórios das atividades que ela vem desenvolvendo. E a gente já percebe, né, que algumas mulheres, elas recebem esse apoio da Ronda, né, e faz com que elas, muitas vezes, deixam de ser, né, violentadas, e aí deixam de ir para o serviço mais especializado, para o hospital. A gente deixa de gastar também, né, no SUS com essas questões de violência, e também deixa de perder algumas mulheres, porque infelizmente a gente ainda tem casos elevados de feminicídio, né, daquelas mulheres que vêm a óbito. Tem um projeto que chama Projeto acho que é Inovar, que é da parte jurídica do Brasil, né? Então um juiz fez lá em Vitória, no Espírito Santo, ele criou um projeto que a mulher tem uma campainha. Ela tem uma campainha que automaticamente, quando esse agressor, esse homem que tem a medida protetiva, aproxima dela, ela apita. Aí ela aciona, automaticamente já tem uma central, e essa central já manda uma viatura para esse local que está sendo pedido aí. Então ele ganhou o prêmio, né, esse juiz que bolou isso aí, e isso está, né, a tendência, né, chegar no Brasil depois, se espalhar, porque precisa disso, porque muitas vezes não é só você fazer uma denúncia, não é só a mulher fazer uma denúncia e falar, o cara não pode aproximar 200 metros da minha casa, mas, né, uma hora e uma outra dessa aí, ela aproxima e executa ela. Precisa haver o acompanhamento, né, dessa isso mulher. aí, a Ronda Maria da Penha é das ferramentas, e muitas outras, porque as mulheres estão sendo ceifadas, isso é um fato, está sendo ceifadas, essas mulheres que estão lutando pela vida, que estão pedindo socorro, e nós precisamos, como sociedade, nos acordar né, ou seja, e dar as mãos mesmo em prol dessa causa, né, violência contra a mulher, de jeito nenhum. Ainda dos dados daqui, dessa pesquisa que foi feita aqui em Guanambi, a gente vê que a característica, né, desses atos de violência são bem parecidos com os demais estudos a nível de Brasil, que acontecem mais aos finais de semana. Finais de semana, por quê? Finais de semana, esse companheiro, né, ele está mais em uso de álcool, às vezes de outras drogas, não está no trabalho, está em casa ou nos bares, e isso faz com que essa violência aumente. Também no período noturno, pelos mesmos motivos, né, que vai das 19 à meia-noite, um pouco antes, né, da manhã, e o local também é a residência
é o local que mais acontece os casos de violência aqui na nossa cidade. E lembrando que o álcool ele é alucinógeno, né? Ou seja, tem pessoas que conseguem chegar, né, toma, não sente nada, um ser humano tranquilo, mas tem pessoas que não têm o organismo preparado, ele chega lá, tem alucinação, já imagina a mulher traindo ele, né, minha mulher também traindo, e começa, né, com essas coisas aí, né, na mente e executa atos sem pensar, e depois ele fala, quando acorda no outro dia, fala, foi eu que fiz, foi eu que fiz isso aí. E a gente vê que os casos vão se repetindo, né? Mais de 52% das mulheres aqui em Guanabi, essa denúncia desse caso de violência foi uma violência por repetição. Então ela já vem sendo vítima, né, dessa violência. E o estudo é bem grande mesmo, bem interessante, tem várias informações. O meio de agressão, né, na delegacia elas informaram que a ameaça foi o principal meio de agressão. Já nos dados do Sinam, a força corporal foi o principal meio de agressão. A gente vê também a questão das redes de apoio, que o colega fez a pergunta, né? E é interessante que essa rede de apoio, essa casa não pode nem ter endereço, porque quando ela vai para esse local é sigiloso, né? É bem interessante. Então aqui, como a gente não tem, né, a casa de o abrigo, no serviço de saúde acaba que os encaminhamentos são mais relacionados, né, aos serviços de saúde ou assistência social, e na delegacia acaba que os encaminhamentos para essa mulher são mais relacionados ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né? Então acaba que essa mulher é direcionada para esses serviços, já que a gente não tem assim algo específico, especializado para essa mulher. Os cônjuges, né, os companheiros, foram os principais agressores, como a gente já vem comentando. Tem caso que o filho é o agressor? Tem também. Tem casos também que... Tem um caso que até a própria tenente relatou, de uma mãe que ela sofre violência do filho, mais relacionado à neta, né? Então a avó, ela protege a neta que está se prostituindo, e o pai, no caso o filho, ele violenta a mãe porque a mãe protege essa filha que está se prostituindo, e ele não aceita nessa situação de prostituição da filha. Então a gente tem diversas situações de violência. A principal é a violência do cônjuge, né, contra a esposa. Mas a gente também tem outras situações. Pode ter também a violência da mulher contra o homem, que eu não sei como é que isso se dá ou não aparece nesses tipos de dados aqui. Tem também, né? Também a questão da violência da mulher em relação ao homem também é um caso de violência. Violência. Mas aí a gente não discute isso quando se fala de violência contra a mulher. Né? Mas também é um caso de violência, com certeza. Tem uma questão que é até meio difícil de falar. Minha namorada fez até um trabalho sobre. Por exemplo, uma pessoa que é do gênero masculino se identifica como gênero feminino, e uma pessoa do gênero feminino se identifica do gênero masculino, e esse que se identifica do gênero masculino bate nessa pessoa. Entra na Lei Maria da Penha ou não? A gente tem... porque a Lei Maria da Penha, só lembrando, é para os dois, viu? É para um homem e para mulher, então não existe a Lei da Penha, não. É uma mulher agredindo a mulher, é uma mulher agredindo o homem. Como é que é? Justamente, essa questão que você trouxe, a questão da tão polêmica ideologia, a questão de identidade de gênero, né? Que a gente tem que diferenciar sexualidade e identidade de gênero. E aí isso é papo pra lá de... Para um TCC, um artigo... as diversas identidades de gênero que a gente tem hoje, né? Os trans, e aí é bem complexo. Isso vai a nível de... muito de interpretação também jurídica, né? Porque a gente tem os instrumentos... para que as normas sejam estabelecidas. Um desses instrumentos é a Lei Maria da Penha. Então a gente tem a Lei Maria da Penha, a ficha de notificação, as rondas, né? Nós temos vários instrumentos que são utilizados para que as normas sejam cumpridas. E isso vai muito de interpretação jurídica, né? A gente vê muitas questões que às vezes a pessoa até ganha juridicamente, né, pela interpretação específica daquele juiz ou daquela situação. Mas como o pastor disse mesmo, a lei ela é
Eu sei que nós estamos já quase fechando nosso tempo, mas esse assunto aqui agora ficou polêmico, viu? Porque você partiu agora, já sai de uma instância, né? Mas é violência contra a mulher. Justamente. E aí, como eu te disse, né, violência contra a mulher é um tema bem amplo. Dentre a violência contra a mulher, a gente ainda identifica as violências obstétricas, né, que são aquelas violências que as mulheres gestantes sofrem, principalmente durante o parto, nos serviços de saúde. Né? Então, são comentários, são ações que as mulheres não desejam durante o parto, e a gente ainda vê também esses casos de violência. E aí também até no campo, que nós tivemos aí até aquele cara que era que fazia inseminação, o Abdel Macia, Roger Abdel Macia. Então foi um caso que apareceu mais de 200 mulheres, né? Então, denunciando ele. E muitos outros médicos aí. Então, esse local de tão proteção, né, de uma proteção, de profissionalismo, e de repente se transforma nisso. E a mulher muitas vezes não sabe o que falar, o que fazer, se ela está sendo mesmo abusada, violentada ou não. Justamente. Infelizmente, é a mesma coisa, né? O ambiente doméstico deveria ser o local, a residência de proteção. Os serviços de saúde também deveriam ser locais, né? De cuidado, e a gente vê também esses casos de violência nesses locais. E é importante a gente refletir sobre isso também e buscar estratégias para romper também esse tipo de violência. Aqui no final eu trago um pouco das repercussões dessa violência, né? Não é simplesmente o fato de ser violentada, né? Que também não é algo simples, mas isso vai trazer repercussões tanto sociais, individuais, psicológicas, para a saúde. Então a violência, ela é um tema complexo, amplo, e as repercussões são inúmeras, né? Aqui eu destaco algumas: isolamento, restrições, perda de oportunidades, questão de perda de concentração no trabalho, diminuição da produtividade. Então a gente tem uma série de repercussões, né? Os filhos, a gente fala muito de um termo também, violência transgeracional, né? Que as crianças, elas apresentam maior risco de se tornarem agressores ou de sofrerem algum abuso quando elas estão educadas e vivem nesse ambiente de violência. Né? Então é uma repercussão social importante. Aqui é um pouco da pesquisa, né? Tolerância Social à Violência contra as Mulheres, do IPEA, foi 2014, que eu comentei no início. Então foram feitas essas perguntas, né? A mulher casada deve satisfazer o marido mesmo quando não tem vontade? A gente vê que ainda 14% concordam com isso, e tem várias perguntas, né? A importância, se a violência recebe importância, algumas pessoas discordam. E aí tem até deixa eu ver se aparece aqui, briga de marido e mulher não se mete a colher, foi outra pergunta feita, que é a mesma pergunta que o pastor fez, né? Então, 58,4% das pessoas que foram entrevistadas, elas concordam que briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Mais de quase 60%. Né? Então, a gente vê que essa questão da violência é uma questão social e tem muita relação também com essa... É uma construção social. Né? Aí eu fiquei lembrando aqui, quando você falava dos patrões. Os patrões também, aqui em Guarumbi já teve caso de colocar câmera no banheiro das mulheres. Aí perguntaram por quê, ele fala, não, porque senão elas roubam, ela pode levar o dinheiro lá dentro, para pôr a calcinha, etc. Né? Ou seja, é um absurdo, né? Absurdo. E muitas outras coisas, né? Passar a mão, né? Por acaso, né? Aquele abraço mais, né? Então, quando forçam a situação, e muitas outras situações. Então, eu chamo aí a atenção de todas as mulheres, ou seja, exerça o seu papel, exerça a sua autonomia, viu? E aí a gente tem algumas construções sociais, como eu disse, né? Que a natureza do homem ser violento, também... Acho que não está passando mais, né? E aí, pelo fato, né, de que a natureza do homem ser violento, não se deve falar nada porque o homem, ele é violento mesmo. Pode passar, por favor? A mulher agredida, né? Porque ela merece ser agredida porque ela tá com roupa curta. Então, aparece sempre isso nas redes sociais, né? Ou seja, a mulher tá com roupa curta, então ela merece mesmo ser abusada, merece mesmo ser estuprada. Então aparecem essas coisas. E eu digo para vocês, a mulher pode estar nua na rua, ela merece o respeito.
ninguém tem que tocar em nada, né? Porque ela está com roupa tal, de jeito nenhum. Então, respeito é respeito, com roupa ou sem roupa. E assim, também aquela naturalização de que a mulher, por ela continuar numa situação de violência, é porque ela gosta de ser violentada, né? Ela gosta de apanhar. E não é bem assim. A gente vê que muitas vezes é por medo, porque ela está sendo agredida, porque ela está sendo ameaçada, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre essas determinações, né? Essa construção social de naturalizar essa violência. Porque é assim, sempre foi assim, tem que ser assim. E não pode ser assim, né? Então, pode falar. Tem um caso que eu conheço, que é... A mulher já teve 3 relacionamentos. E nos 3 ela é violentada. E o conceito que o pessoal aplica sobre ela é esse mesmo. Merece ser violentada por quem gosta. Infelizmente, né? E aí essa mulher, ela não... isso traz repercussões para a vida dela. E provavelmente é porque ela não teve a felicidade, né, de estar em relacionamentos saudáveis. E aí naturaliza isso que é porque ela gosta de apanhar, ela gosta de sofrer essa violência. E o Salomão foi o cara que cultivou as mulheres, né? Ele cativou as mulheres. Ele é falado na Bíblia que ele tinha, né, naquela época, culturalmente, né, quem tinha dinheiro poderia ter 700 mulheres, 300 concubinas. E ele escreve dizendo: a mulher sábia edifica a casa. Então é hora de agir com sabedoria. Eu sei que muitas vezes falta forças, muitas vezes falta coragem, mas a sociedade está aí. Existem muitos órgãos hoje, né, que está aí para proteger essa mulher, e nós estamos aqui para falar sobre isso, para trazer esse assunto, para questionar, para perguntar, para fermentar isso, né, fomentar isso na sociedade, para que a sociedade abra os olhos. Nós não podemos deixar as nossas mulheres sendo mortas, sendo massacradas dentro de casa, e a gente muitas vezes sem fazer nada. Então está aí, né, ou seja, nós temos a delegacia, o Hudson, o Dr. Hudson já esteve aqui nesse programa, e ele falou bem assim: quando chega uma mulher lá que está passando por esse processo, eles acolhem, ele tem assim uma forma de acolher. Ele falou assim, né, eu sei que não tem a DEAN aqui, mas eles têm um trabalho ali de acolhimento. Isso é muito importante. Tem outros órgãos, né? Nós temos a psicologia da FG, que é de graça, nós temos na Polimeg, né? Nós temos vários locais que a pessoa pode procurar. Tem o jurídico da FG também, então procure ajuda. Tem a Ronda Maria da Penha. Então esses órgãos, esses locais, é para você procurar ajuda. O falar é o mais importante. Fale e você vai ver como as portas, como a direção vai acontecer na sua vida. Você que está passando, sabe, o seu marido, ou sei lá quem da sua casa está aí, sempre te massacrando, xingando você, falando palavrões, dizendo que você não é nada, né? Ou seja, massacrando, muitas vezes não bate, mas tem aí essa violência psicológica, tem a violência patrimonial que retira de você a alimentação, retira de você o banho, retira de você o bem-estar, de você estar com a roupa boa, né, de você passear. Então você precisa pedir ajuda, de socorro. Você não nasceu para isso. Então vamos agir com sabedoria, procure essa sabedoria e que Deus esteja te dando força e sabedoria, né, não é para suportar isso aí não. Ninguém nasce para suportar isso. É para romper. E essa pessoa que está sendo violenta, essa pessoa precisa ser condenada. Essa pessoa precisa ser levada a ter os trâmites da lei para ser julgada. Segundo a lei, ela está sendo um contraventor da lei. E ela precisa se ver com a lei. Então nós estamos aqui, a Leonara, né, e está falando sobre esse tema tão importante. Eu queria que você deixasse suas palavras finais para todas essas mulheres e famílias que estão nos ouvindo neste momento. Com certeza, pastor. A gente tem que estar sempre discutindo, falando, refletindo sobre isso, orientando as mulheres e incentivando, né, a essas mulheres a romperem justamente com essas situações de violência. Buscar ajuda, sempre procurar ajuda, seja onde for, com quem for, né, e buscar ajuda para que ela saia dessa situação de violência e que o pior não venha a acontecer, né? Que o pior sempre, quando a gente fala o pior, é sempre a questão do homicídio, do feminicídio, da morte,
né? Então que essa mulher ela não seja mais uma vítima, que ela não seja, né, mais um número na estatística, então que ela procure ajuda. Na nossa cidade, como o senhor trouxe, existem vários órgãos, né, que ela pode buscar. Liga no 190, liga na polícia, informa, procura saber sobre a Ronda Maria da Penha. O pessoal lá da Ronda também vai estar, né, eu conversei com a tenente Jacimara, eles estão sempre dispostos a ajudar, a orientar, a dizer, né, o que tem que ser feito. Então, a dica, o apelo, né, é esse, busque ajuda. E lembrando, um dia uma mulher procurou a gente, ela já tinha procurado o pastor dela, e falou pro pastor dela que o marido dela está sendo muito violento com ela. Ele falou com ela, não tinha o que falar, né? Não tinha o que falar, ficasse calado, né? Mas ele falou com ela que ela tinha que suportar. Né? Não pode, de forma nenhuma. Nós temos que agir com sabedoria. Nós temos que falar, olha, precisa denunciar, precisa falar. Esse assunto precisa ser conversado. Esse assunto precisa ser questionado. E não pode deixar, não pode suportar, ninguém vai suportar dor não, ninguém vai suportar sofrimento não. E nem vai ficar aí esse homem violento aí em cima, né, das mulheres, da família, dos filhos, de forma nenhuma. E aí eu queria orar com todos e agradecer a Leonara que esteve aqui conosco, e orar por todos vocês, queria orar pela Karine está, né, fazendo um procedimento no Hospital Aliança. Um abração aí para a Karine e para Murilo, que está aí, que Deus abençoe vocês, esteja dando força em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento, eu queria orar com você. Deus, eu te louvo e te agradeço por esse dia, te agradecemos, ó Pai, por falar sobre um assunto tão importante, ó Deus, para a nossa sociedade, para as famílias, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando todas as mulheres, e neste momento que o Senhor esteja dando sabedoria a essa mulher que está sendo violentada, Senhor. Que o Senhor esteja dando direção a ela, para que ela procure, Pai, ó Deus amado, o local certo para o socorro, Pai. Espírito Santo de Deus, venha abençoar cada lar, cada família, conserve na inteira paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigadão. Até a próxima terça, nós estaremos aqui. Um abração, obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Obrigado a turma aí. Tem? O sorteio. Temos o sorteio, o kit da Avatim. Quem é o ganhador, a ganhadora? Matheus Donato. Matheus Donato. Mateuzinho, Matheus Donato, um abração para você, viu, Matheusão? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. O aulão. Dia 20, né? 20 de outubro, nós vamos ter um aulão solidário lá na Câmara de Vereadores. Começará às 7h30 da manhã e terminará às 18h30. Olha, 7h30 às 18h30. Aula de Química, Português, Matemática, né, História, Geografia. Você que quer se preparar para o Enem, essa é a oportunidade. Aulão solidário, Paz e Vida, na Câmara de Vereadores, dia 20 de outubro. Você que é de Candiba, sabe, Sebastião Laranjeira, Pindaí, Monte Alto, Caeté, venha para cá, Matina, venha participar, porque vai ser bênção para a tua vida. Você vai tirar uma nota boa, né, redação, tem professores maravilhosos aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.